Olá, sejam muito bem-vindos. Nós somos o programa Zoom Debate e estamos aqui com um tema muito bacana, sempre toda semana trazendo temas extremamente relevantes e que possam despertar você. Você não sair da sua sala, você não sair aí da sua mesa, da sua cadeira, e temas que possam despertar o seu interesse. Se no primeiro momento você, na hora que, pelo tema, você não se sentir aí interessado, dê um tempinho para a gente que, com certeza, no decorrer, você vai ver que tem tudo a ver. Às vezes não com você diretamente, mas com algum familiar, né? Com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, com seu vizinho, com algum familiar seu. Mas, com todo respeito, dê um tempo para a gente, porque aqui a gente prepara um tema que ele tem muito conteúdo. E esse conteúdo, ele vai dizer respeito, por certo, a uma relação que ela pode ser não diretamente ligada a você, mas ele vai ser diretamente ligada a seu dia a dia. Hoje, nós estamos aqui com esse programa diretamente dos estúdios da Zoom, em Nova Friburgo, aqui no Espaço ARP. Nova Friburgo fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Por que a gente diz isso? Porque hoje nós não somos mais, a nossa imagem não vai somente para Nova Friburgo, ela vai para Nova Friburgo, vai para Petrópolis, Teresópolis, ela vai para todo o interior do estado do Rio de Janeiro, e a partir de agora também, as redes sociais, elas nos levam para todo mundo, levam para todo o Brasil, para todo mundo. E você tem aí também a oportunidade, o Marconi está colocando aí para a gente, daqui a pouco, aí já está na tela, já tem aquele QR Code, e a gente depois vai pedir também a Anne e o Marconi para que possa colocar também o telefone. Então você pode aí aproximar aí o seu telefone e você já pode mandar aí a sua mensagem, você se comunica com a gente e você pode deixar a sua mensagem, pode deixar qualquer comentário aí com esse QR Code. Mas vamos lá. Hoje o nosso tema é os desafios dos jovens empresários. E jovem empresário não significa ser somente aquele que tem uma grande empresa, uma pequena empresa. Às vezes você pode ser um empresário sendo um empreendedor, você pode ser um empregado que seja a cabeça de empreendedor. Vamos lá. Hoje nós temos aqui, estamos recebendo dois jovens efetivamente empresários. Não é só a cabeça deles que é jovem, não. Eles são jovens também. Tá? Estou recebendo aqui a presença do Bernardo Tairan Silva Botelho. Seja muito bem-vindo, Bernardo. É um prazer receber aqui. Você que nós estamos já tentando aí um espaço com você há algum tempo. Você é da associação comercial com a gente, você está lá conosco, né? E essa TV ela tem tudo a ver porque é do grupo da Cianf. E você foi um dos grandes responsáveis para que a gente pudesse ter assumido essa TV. Bernardo, seja muito bem-vindo. E aqui a gente diz o seguinte: nós não apresentamos currículo de ninguém. Você que fala quem é o Bernardo, um pouquinho da vida do Bernardo, para que a gente possa aí começar. Bem-vindo, Bernardo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse Zoom Debate, que é um programa que tem crescido muito aqui, não só em Nova Friburgo, mas em toda a região. É super importante a gente estar debatendo, buscando, como você bem falou, incentivando e mostrando para as pessoas que estão em casa, nos vendo ou escutando, que às vezes aquilo não é só para ela, mas sim para quem ela está se relacionando, ou ela tem uma ideia, ou tem um filho, ou tem um parente, um amigo, que ela quer passar também essa informação. Mas meu nome é Bernardo, sou pai do Davi e da Maria Rosa, tenho 38 anos, sou um dos gestores das lojas de Nova Mix e gostaria também de cumprimentar o meu parceiro aqui, Gabriel. Obrigado aí pela parceria de sempre. E você, Corredor também. Corredor que fica aí segurando a barra também quando a esposa terminou aquele curso? Não, ela está fazendo doutorado ainda lá em Niterói. A esposa, fala um pouquinho da esposa também. Isso aí, que a Gabriela Chianca. A Gabi. Isso. E essa questão que o Rúdio falou da corrida, é que eu trago e costumo falar é o quê? Algumas pessoas tomam remédio, eu corro, né? Até para a gente estar desenvolvendo, para a gente estar buscando manter a mente sã, para a gente estar entendendo e
trabalhando os problemas que a gente tem diariamente e passando por eles da menor maneira Olha, possível. pessoal, isso que ele falou, isso foi para mim, tá? Isso já foi o primeiro golpe que ele... Isso é a intimidade. Aí tem um ditado que diz o seguinte: dê dinheiro, mas não dê intimidade, tá? Então, eu estou falando assim porque o Bernardo veio lá de cima, tá? Veio lá do Nordeste, veio lá de Recife, né? Recife. Veio lá de Recife, depois ele vai falar um pouquinho lá de Recife, tá? Então, ele sabe que eu sou hipocondríaco. Tá? E aí ele falou o seguinte, mandando um recadinho para mim: Rose, você tem que correr e deixar de tomar menos remédio, tá? Depois nós vamos conversar a respeito disso, tá? Ó, já mandou um primeiro recado para mim, foi no estômago, tá? Foi no estômago. Aqui, olha, a gente está com esse outro fera também. Poxa, que bom, que oportunidade bacana, a gente fica tão feliz. Além de ser dois amigos, são duas famílias muito bacanas aqui da nossa cidade, Nova Friburgo, e a gente a gente ter a satisfação de receber. Por quê? Porque é orgulho duplo. Primeiro que são dois amigos e segundo que são duas famílias. E é muito bacana quando, às vezes, as famílias proporcionam abertura para que filhos, netos e tal abram ali o espaço para que eles possam entrar. Porque às vezes as famílias têm um império, mas às vezes eles não permitem, né? E não abrem espaço porque acham que já sabem tudo e tal, e às vezes nascem e aquele império, ou que seja, né, é eliminado, acaba, sucumbe, né, desidrata na figura de um nome só, tá? Então, eu gostaria que, depois, no decorrer, nós vamos saber um pouquinho mais sobre a família do Bernardo, né? Mas eu já falo porque aqui estou recebendo o Gabriel. O Gabriel vai falar, Gabriel por Gabriel. Quem é Gabriel? Né? Esse rapaz, olha, ele está agora nessa estatura aqui, mas o Gabriel ele diminuiu meio metro aqui para poder... Do Bernardo, mais alto ou mais baixo, né? Aí, seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, prazer receber você. Roosevelt. Obrigado, cumprimentar também o Bernardo, Roosevelt, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês, todo mundo que está aí em casa, né, no seu carro, enfim, todos os meios de comunicação. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que conhecimento nunca é demais, a gente está aqui para trocar conhecimento e trocar experiências, a gente passar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa história, e eu fico muito feliz, né? Meu nome é Gabriel Ruiz, já falando um pouquinho de mim. Sou advogado e empresário, né? Eu trabalho no Grupo Primos, né? Na Predial Primos, na Primos Construtora, na Gran Primos, que é uma empresa que começou com meu avô. A gente vai poder falar um pouco há quase 60 anos atrás, e é uma responsabilidade muito grande levar esse legado. É muito importante a gente ver. Depois o meu pai conseguiu ainda potencializar os negócios, aumentar ainda mais, crescer ainda mais, e a gente já está lá mais de uma década, né? Eu, meus irmãos, e a gente está, graças a Deus, conseguindo também crescer ainda mais esse legado. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a gente poder passar um pouquinho do dia a dia, da nossa história, e poder mostrar, né, um pouquinho para todo mundo as nossas experiências. Quero dizer para você que é o seguinte: vocês fizeram essa oportunidade duplamente. Primeiro porque vocês fazem parte desse grupo nosso aqui, que é a TV, que é a Zoom. Né? Vocês fazem parte do conselho da Cianf, Associação Comercial, Industrial e Agrícola. Nós tomamos uma decisão há um tempo atrás e vocês foram aqueles que validaram essa decisão. Tá? Naquele momento, era um momento que as pessoas pensavam o seguinte: uma associação comercial, uma das associações mais antigas do Brasil, em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, tomou uma decisão de adquirir aí as ações de uma TV que já tinha mais de 20 anos aqui na cidade, né? E por quê? Para que a gente pudesse estar aqui exatamente fazendo o quê? Debatendo assuntos de interesse, de relevância, que pudessem ser assuntos que pudessem transbordar e de relevância. E então, vocês fizeram essa oportunidade. Eu, na verdade, eu não sou profissional disso, eu sou um mediador que faço mediar aqui os temas também. A minha formação... E não é uma associação só dos comerciantes, e sim da comunidade como todo, né? Sim. E aí compete isso. Então, eu queria, então, agradecer a vocês. É uma oportunidade pública aqui de dizer, eu falo sempre isso, às vezes nós temos certeza que nós temos 100, 200, 1.000, 10 mil, 100 mil pessoas que às vezes nos veem aqui, então dizer. E eu aqui agora, eu vou antecipar, são jovens efetivamente empresários. Nós vamos começar a partir disso, né?
O que vocês, hoje, nesse momento, o que Bernardo, por exemplo, o Bernardo vem de uma história familiar. A primeira coisa é essa aí, tá? Porque quando se fala em empresário, se fala o seguinte, empresário tem que ser rico, empresário tem que ser bem-sucedido, tal. Mas tem uma história. Então, acho que a primeira coisa é a gente contar uma história. Tá? Vem lá de trás. Eu brinquei aqui com o Bernardo com relação a Recife, mas tem uma historinha de família. Né? Como é que foi esse gatilho? Para que as pessoas que estejam lá de lá, elas precisam saber disso. Não se nasce empresário. Né? E a nossa responsabilidade é muito grande. Né? Exatamente, isso é um bastão. São bastões que você faz. A corrida de bastão, eu costumo dizer isso. Queria que vocês começassem agora, né, de forma bem simples, de forma bem didática, contar a história de vocês, a história de família de vocês, com muita humildade também, para que as pessoas pudessem saber. E, Roosevelt, isso é um orgulho para mim, tá podendo passar um pouquinho da história da nossa família. E começou com o seu Guará e Dona Nilda, né? Vovô Guará era carteiro e vovó Nilda professora. E vovô Guará, na época que ele tinha férias, ele, como eram 5 filhos nesse período, ele arrendava os bares do Xadrez ou da CEF e trabalhava no carnaval, trabalhava no final do ano. Clube esportivo aqui, esportivos sociais. Isso. De Nova daqui de Nova Friburgo. E com o passar do tempo, foi colocando os filhos para estarem participando desse momento. Ou catando caixa de cerveja, ou fazendo atendimento, ou organizando fila, ou ficando no caixa do bar do clube. E isso foi despertando neles a questão do empreendedorismo. Aos poucos, Gustavo, que é meu tio, foi para Cabo Frio, isso há 40 anos atrás, 38 anos atrás, e ficou numa padariazinha lá e ele dormia em cima do saco de farinha. E meu avô, um certo dia, chegou lá fazendo a barba, isso o Gustavo até me conta, fica até emocionado, ele chegou assim e falou para ele, você nunca mais volta para cá. Aí voltou para Friburgo. Ele, em certo momento, o Ney saiu da Nestlé para... O Ney é o irmão, seu tio, é outro irmão. Isso, é outro irmão. Pegou esse dinheiro da rescisão e arrendou e pegou a loja que hoje é a Nova Mix, aqui do Paissandu. E eles foram para lá. Antigamente era um bar que vendia pão francês. E dali que foi surgindo a padaria Super Pão. Que aí foi crescendo, fez a primeira reforma, fez a segunda reforma. Só porque o Bernardo, ele fala com essa, todo mundo soubesse, né? Quer dizer, nós estamos em Nova Friburgo, uma padaria aqui em Friburgo, que é uma padaria que tem uma relevância, uma repercussão praticamente estadual e nacional, é a padaria Super Pão. Ela começou numa esquina, através de um bar que vendia pão francês. Então, o seu Guará ali pegou aquele bar que vendia pão francês e, a partir dali, os filhos começaram ali, 2 filhos, né? 2. O Carlinhos também era um dos Carlinhos também. Aí começaram naquele bar que vendia pão francês, começaram a partir dali. Só para continuar, que muita gente que vem a Friburgo, hoje virou uma parada, um ponto turístico. Mas vai, daqui a pouco você fala. Vai devagar. E foi todo mundo crescendo, foi todo mundo desenvolvendo. O Guará também foi trabalhando como vendedor, que é um outro tio também. E também arrendou uma padaria que é lá no Prado, que é a padaria Ouro Preto. Também teve vários crescimentos lá, reforma, desenvolveu muito aquele negócio local. E eu cresci nesse meio. Eu não morava aqui, morava em Recife. Meu pai é educador, minha mãe psicóloga, sempre trazendo e mostrando pra gente o que a gente tinha que fazer para estar tendo os nossos próprios passos, porque todos os dois saíram do seu local de origem. Meu pai saiu de Nova Friburgo e minha mãe do Maranhão, e foram morar em Recife. E lá eu cresci com isso. Vim aqui passar férias, vi meus filhos trabalhando, vendo empreendedorismo, vendo aquela questão do relacionamento com os clientes, com o fornecedor. E eu tomei a decisão no meu 3º ano em fazer administração. E no meu primeiro ano de administração, meu pai pagou a faculdade e logo depois eu entrei na Bunge. A Bunge Alimentos é uma multinacional holandesa. Entrei lá como repositor, promotor de vendas, repositor de prateleira, né? E foi lá onde eu dei o meu primeiro start.
onde eu queria chegar e qual era o caminho que eu queria seguir na minha relação profissional. E passei lá 4 anos lá na Bung. Foi um dos lugares que eu mais aprendi, porque você vai vivenciando o dia a dia, e quando você traz para a faculdade que você vivencia no dia a dia dentro do trabalho, é muito diferente do que só na teoria. Porque uma coisa é o professor falando como é que funciona, outra coisa é você vivenciando e tendo a experiência daquilo para você aplicar no seu local de trabalho e, consequentemente, você aprender na faculdade, né? Eu lembro que eu passava as férias aqui em janeiro, e como eu comecei a trabalhar, eu vim passar as férias em julho, que era as minhas férias, né? Da Bung lá. Eu sei que eu estava aqui na Superpão e fiz um relatório para o Gustavo dos pontos positivos e os pontos a melhorar dentro da padaria. Aí sentei com ele, mostrei, ele falou, mas quem é que... Esses problemas eu sei, mas quem é que vai tocar? Aí eu comigo mesmo, eu que não sou. Eu morando em Recife, não tinha perspectiva nenhuma de vir para Nova Friburgo, né? Sei que passei as férias, voltei para Recife. O Gustavo me ligou, Beno, ó, comprei uma passagem para você vir passar uma semana aqui, para você conhecer o negócio de perto, conhecer a distribuidora, conhecer a transportadora, conhecer a padaria. Aí eu vim, pedi ao meu gerente lá para vir passar uns dias aqui, Aí rodei tudo, conversei, conheci internamente como é que funcionava e voltei. Sei que daqui a 2 meses, aí eu não queria vir, né? 2 meses depois, liga André, que é um dos sócios lá, que é um dos diretores. Bernardo, você não vem? Aí eu falei, pô, André, tô terminando a faculdade. Ele vem, que eu vou te mostrar como é que funciona. E vim de novo. Aí nessa segunda vez acabou que eu fiquei de vez. Aí tô aqui em Nova Friburgo já há 16 anos. Comecei lá na CCN, que é a distribuidora. Passei pela distribuidora, fui para a padaria, fiquei na padaria e na distribuidora um certo tempo. E a gente sentia necessidade de ter um negócio que fosse complemento da distribuidora, que hoje é a Nova Mix, que era um local onde as pessoas que não têm um CNPJ, que não têm a capacidade de comprar o pedido mínimo que a distribuidora disponibiliza, a gente foi e montou essa loja, que antes era uma loja, hoje são 4 lojas, fora o e-commerce que a gente trabalha e atende para o Brasil inteiro, né? E aí hoje você está à frente dessas... Isso. Aí o Gustavo chegou para mim, eu estava na padaria, chegou para mim, Bernardo, a gente está precisando de alguém que dê um suporte lá nas lojas. Eu saí da padaria e fui nas lojas. Eu já estou lá há 10 anos, né? Aí hoje eu sou um dos gestores lá das lojas Nova Mix, junto com o Anei, com o Rômulo, com a Olívia e com o Gustavo, que é o Gustavinho, né? Eu vou dar um tempo, porque você vê... Por que eu fiz questão de não interromper o Bernardo? Porque a gente precisa dessa linha do tempo. Uhum. As pessoas precisam entender, e hoje o programa ele é diferenciado, porque as pessoas precisam entender essa evolução, tá? Então, às vezes, nós estamos aqui num programa de debate, hoje é um programa de debate diferenciado, porque tem a história, cada um tem que contar a sua história, a evolução da sua história. Daqui a pouco nós vamos falar agora do que vocês pensam com relação ao momento, ao passado, ao futuro e tal, mas cada um tem que se posicionar, porque a partir de um certo momento, onde vocês comecem a passar, aí daqui a pouco eu vou pedir para vocês passarem a idade de vocês. Aí a pessoa vai falar assim, mas como é que aquele garoto com aquela idade e tal consegue passar esse tipo de fala? Aí fala assim, pela maturidade que ele tem, através daquela linha do tempo que ele percorreu. Então é por isso que a gente faz questão de que o passe. Agora eu queria ouvir de você. Tá? Você tem uma história familiar também muito bonita na cidade. Tá? A gente que agora, recentemente, lamentavelmente, a gente teve uma perda, e que a gente nem fala de perda, porque eu acho que, com certeza, não perde. Por quê? Porque eu tenho a convicção de que, familiarmente, os exemplos, né, de Silvio Ruiz, eles estão aí e tal. A gente fala sempre de uma forma muito carinhosa, né? Mas vocês são os exemplos vivos que tocam o dia a dia,
a presença de Silvio, acho que ela está muito ali com vocês. Com tá? certeza. Então eu queria que você passasse um pouco como é que é essa história. A gente fala assim muito, é Predial Primos, tem até a banda da Predial Primos, esse não é o Friburgo, tá? Então passa um pouquinho dessa história de... Então, Roosevelt, de na evolução verdade, de vocês. Quando eu até introduzi falando de legado, o legado é exemplo. Acho que é um exemplo que começou lá com meu avô, né, também, que um exemplo de pai, de empresário, de pessoa que sempre se preocupou com o social. Então, assim, o legado é o conjunto de coisas que me dá muito orgulho de ser neto de Silvio Ruiz, que infelizmente, né, infelizmente, mas eu também agradeço muito pela idade, por eu ter tido a oportunidade, primeiro, de ser neto de uma pessoa incontestável, e também por ter aprendido tanto com ele, né, de ter tido ele como exemplo. Então eu só tenho a agradecer, e assim, a gente viu muito carinho das pessoas, e de pessoas que a gente nem imaginava, a família, assim, né, ficou muito feliz, né, nesse momento, assim, confortou muita gente de ver como ele deixou esse legado. E aí, legado que eu falei, de empresário, de pai de família, de avô, de bisavô, que ele chegou a ser também. Então a história começa como, né, lá atrás, meu avô era filho de imigrantes espanhóis, que meu bisavô ele veio escondido num bote salva-vidas fugindo da guerra, né? E descobriram ele no meio do oceano, e Zé Rusboleia, né, que a gente vai chegar à história dele, ele veio escondido e descobriram e falaram para ele, olha, ou você trabalha no navio ou você vai ser jogado ao mar. E ele trabalhou. E ele queria vir para o Rio de Janeiro. Só que falaram, não, você vai ter que vir até Montevidéu, que era o último porto de parada, vai descer em Montevidéu para trabalhar, para pagar a sua passagem. Dito e feito, ele veio sozinho, deixou a esposa, minha bisavó Carmen, grávida na Espanha, em Almeria, na região da Andaluzia, já do primeiro filho. Então ele trabalhou como pedreiro ali em Montevidéu para conseguir mandar dinheiro para ela vir. E depois de um tempo ela veio já com o filho de colo, e eles vieram subindo. Tanto que os primeiros filhos já têm filhos no Paraná, têm filhos em Minas, e pararam em Friburgo, se apaixonaram pela cidade. E aí eles já tinham 5 filhos, meu avô é o 11º de 12 que foram criados, eles perderam 3 gestações. O pessoal antigamente fazia filho, né? E aí teve um primo da minha bisavó que foi para Belém do Pará. E falou, aqui tá muito fácil de ganhar dinheiro, vem para Belém do Pará. E eles foram para Belém do Pará, aventureiros, né, querendo ganhar a vida, até porque eles estavam na miséria na Espanha. Chegaram no Belém do Pará, não gostaram, não se adaptaram e perderam um filho de febre amarela. E aí eles falaram, olha, Friburgo que era bom. E voltaram. E aí eles montaram a sorveteria, todos os filhos, né, a sorveteria única que era famosa aqui na cidade, todos os filhos começaram a trabalhar. E o meu avô, já falando, né, do começo da história do nosso grupo, né, do grupo Primos, ele foi para o Rio estudar, foi o único dos 12 irmãos que estudou e se formou em Direito na UF. E estudava, trabalhava. Minha avó tem minha avó Maria José, estudou com ele, eles fizeram faculdade juntos. E passar um tempo ainda no Rio, tentando ganhar dinheiro. E ele falou, poxa, eu vou voltar para Friburgo, porque lá eu sou filho de alguém, naquela época a cidade era menor, sou advogado e vou começar a minha vida. Eis que quando ele trabalhava como, ele chamava esse termo como boy de gravata, que na verdade era um estagiário, né? E ele tinha um cliente do escritório que ele trabalhava lá no Rio, que era uma administradora de imóveis. E ele volta para Friburgo, começa a advogar, mas fala, poxa, em Friburgo não tem uma administradora de imóveis imobiliária. E aí que ele tem uma ideia, ele fez muitos amigos nesse cliente, ele volta ao Rio e vai nessa imobiliária, nessa administradora de imóveis, condomínios, e fala, olha, eu tô com essa ideia de abrir uma lá em Friburgo que não tem. Aí o dono da imobiliária falou, ó, toma aqui, na época eram fichas, né, isso aqui, tudo nosso aqui, deu tudo, porque gostava muito dele. Então ele volta para Friburgo e monta a Predial Primos em 1966. E é Predial Primos, primos de primeira, né? Predial de prédio, primos de primeira. E então a Predial em 66 começa, né, a sua vida, e daí ela passa, né, desde então ela é líder de mercado na cidade, na região, e depois
E na década de 80, meu pai entra na empresa, né? Ele também se forma, é advogado também. Volta para Friburgo, ele sempre brinca, assim como eu, que ele foi já sabendo que ele ia voltar, que ele tinha um legado a manter, a crescer, uma responsabilidade, mas um legado. Então ele vai, se forma na PUC, conhece a minha mãe, volta para Friburgo e assume a empresa, né, junto com meu avô. E desde então eles sempre foram muito grudados, né, eles sempre, né, era uma relação muito bonita que eu também tenho com o meu pai, de idolatria, de admiração. É uma relação linda que eles sempre tiveram, que vão ter para sempre, vai ficar sempre esse amor, esse eterno. E em 2000, a gente, aí já é o meu pai, começa a operação da Enge Primos, hoje Primos, né? E a Enge Primos é uma consultora incorporadora. A gente já tem entregues mais de 40 obras aí na cidade, né? E a Enge Primos também hoje já se consolidou como também líder de mercado no segmento dela, um crescimento bem bacana, né? E isso dá muito orgulho, porque normalmente a gente vê empresa familiar, às vezes, muitos casos de empresa familiar não dá o segmento. E já na segunda geração. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, que o meu pai, ele, além de dar o segmento, ele ampliou em muito. Não só a predial, mas também criou um novo braço do grupo, que foi a Enge Primos, hoje Primos. E eu também, né, sempre tive, né, esse amor pela empresa. Eu, desde 10 anos, frequento a predial. Eu lembro brincando, eu gostava muito de ir pro Country Club, fui criado lá dentro. E meu pai falou, vai, você escolhe, quer ir de manhã ou de tarde, quando eu tava de férias, mas tem que trabalhar nas férias para você ir se ambientando. Eu sempre amei, nunca fui como obrigação de estar ali dentro. Eu sempre amei estar ali dentro, daquele dia a dia. E aí eu ia de manhã trabalhar e à tarde eu ia pro clube, brincar com meus amigos, ficar lá na piscina, né? Isso com 10, 12 anos. E fui estudar no Rio de Janeiro, fiz faculdade também de Direito no BMEC, né? E eu quis ter outras experiências também durante a faculdade. Então, fiz questão de trabalhar, porque aí já vem a terceira geração, que a gente fala, né? A tal terceira geração. E pra gente, eu falei, não, eu tenho que vir, mas trazer coisas novas. A gente tem que vir para modernizar, pra gente continuar evoluindo. Então, eu já voltei para Friburgo, tem 12 anos, e que eu assumi também. E nessa hora, até meu avô saiu, ele falou, agora mais que nunca com vocês, então até é engraçado. No contrato social ele sai, eu entro. E tem até uma foto disso, uma coisa que até me emociono, que ele fala, olha, você... E eu sempre fui assim, o neto mais velho, você vai... É a pessoa que fez a minha profissão, junto com o meu pai também, né? Então, a partir de 2011, né, 2012, eu volto para Friburgo, formado, né, como advogado, mas eu fiz questão de trabalhar em outros lugares. Então, eu trabalhei no Sérgio Bermudes Advogados, que é um escritório muito renomado no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Isso me trouxe muitas experiências, até de eu me observar como colaborador e não como dono do negócio. Essa visão me trouxe muita experiência, me trouxe muita bagagem de ter um chefe, de o seu chefe não ser o seu pai, não ser seu avô. Então, essa bagagem, com certeza, me trouxe muita oportunidade. E aí, em 2021, a gente monta a Gran Primos, que é uma empresa especializada em mármores e granitos, junto com meus irmãos, né? A gente também trabalha junto, sou eu e mais 2 irmãos, o Caio e o Pedro, junto com meu pai, que ainda está na ativa. E foi uma ideia que partiu do meu irmão Pedro, que a gente vinha muita dificuldade na prestação de serviço de mármores e granitos para a consultora. A gente tinha uma dificuldade e a gente começou a ver que Friburgo não tinha nenhuma empresa com a tecnologia, com a mão de obra necessária. Então a gente falou, poxa, aí talvez tenha um nicho de mercado que tenha a ver com o nosso segmento, que é o da construção, da habitação. E a gente monta a Gran Primos, que é baseado na tecnologia, de trazer um diferencial. E hoje, graças a Deus, a empresa também está com um crescimento muito forte, a gente tem conseguido se destacar. Então é um orgulho e é uma motivação que a gente demonstra, assim, a terceira geração, eu e meus irmãos, a gente é alinhado, a gente está junto, né, o Caio e o Pedro, e a gente consegue também continuar evoluindo, que é o que a gente aprendeu desde lá do meu avô, aprendi com meu pai, e a gente continua a crescer. Olha, eu disse para vocês que esse programa seria diferenciado hoje, como na verdade...
tem sido até agora. Nós levamos exatamente a metade do programa para falar do tema dele, né? E isso aí a gente já fala, o desafio do jovem empresário. São 2 jovens empresários e vocês veem o seguinte, a força, eles não são empresários de uma empresa, eles são jovens empresários de de grupos empresariais, né? O Bernardo, ele que percorreu, quer dizer, o que o grupo dele hoje representa, a força da região, não é um grupo local, né? O Gabriel mostra a representação da força de posicionamento, da marca, do que significa o grupo dele e a evolução. Os 2 mostraram isso. Então, um com 38 anos, outro com 32 anos. Então, a maturidade da fala, é importante também que se fale isso, a maturidade da fala. É claro que a gente começa falando, estamos na TV, isso aqui é um programa de TV, um programa de rádio, tem a facilidade que a gente não precisa estar preocupado com a câmera, a gente às vezes fica um pouco inseguro, um pouco tímido, mas quando a gente começa a falar daquilo que a gente sabe, a gente tem segurança, que a gente sente, vai se sentindo mais à vontade, a gente vai ficando mais solto, porque está falando daquilo que a gente vivencia, sabe, né? a gente vivencia, a gente gosta, a gente tem paixão, a gente tem paixão, a gente vai se emocionando, a gente vê uma emoção em cada um, na hora que vai falando, e por isso que a gente deixa. Eu não interrompi vocês por isso. E o que as pessoas precisam saber, que estão ali, nós temos aqui 3 câmeras posicionadas, é exatamente isso. A gente precisa sofisticar. Isso aqui, quando a gente leva alguém para fazer um TED, né, bacana, ou uma sala de aula e tal, a gente quer exemplos. E o que vocês passaram foi exemplo. Por que eu vou interromper vocês para que vocês falem o que eu quero que seja dito? Não. Isso aqui a gente está gravado, depois pega, pode cortar e levar. Os filhos de vocês, que vão ver isso como exemplo lá na frente, vocês vão poder editar isso, talvez não tenham nunca ouvido isso que vocês tenham falado dessa forma, né? Os colaboradores na empresa que vocês são líderes, talvez nunca tenham ouvido isso. E vão ter oportunidade de ouvir. Familiares de vocês talvez nunca tenham ouvido falar isso. Tá? Amigos de vocês talvez nunca tenham ouvido. Talvez reconheçam em vocês a liderança que não reconheçam ainda, a partir do momento que venham ouvir isso e ver isso que vocês estão falando. Tá? E principalmente pela juventude de vocês. Né? Às vezes as pessoas precisam ter, né, esse tipo, né, de, como vocês falaram, oportunidade para que possa aí reconhecer. Tá? Então, acho que é importante e ter de ser diferenciados. Cada programa é um programa diferente. Uhum. Tá? Então, eu queria parabenizar vocês por isso, pela maturidade da fala. Cada um é cada um. Tá? Cada um do seu tipo. Tá? Mas a pessoa não precisa chegar à idade que eu tenho, não precisa chegar a ter 50, 60 ou 70 para ter maturidade da fala. A maturidade vem do dia a dia. Uhum. Tá? Então, vocês estão adquirindo cada dia um pouco mais. E estão aqui expondo isso aí. Então, parabéns. E a gente agora nós vamos falar de Brasil. Uhum. E vocês vão comentar Brasil. Vocês vão comentar Estado. Vão comentar Rio. Vão comentar Nova Friburgo. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Atualmente, eu vou falando e vocês depois vão fazer os comentários. Atualmente registrados um total, temos no Brasil, de 29.716.000 empresários, né, empresas registradas. Segundo semestre de 2021, esse é o último número que se tem aproximadamente aqui no Brasil. E desse aqui, quase 2 milhões de brasileiros se declaram jovens empreendedores. Então, vocês estão nessa faixa aí dos 2 milhões, né? Menos de 10%. Né? É isso aí. Só daqui a pouco vocês vão falar disso aí, tá? Empreendedores do Brasil, de acordo com a faixa etária, aí vão vendo onde vocês estão. De 0 a 25 anos, 7,5%. De 25 a 35 anos, você também que está nos vendo aqui, vai vendo onde você se posiciona, tá? Como empreendedores no Brasil. De 25 a 35 anos, 21%. A faixa maior do Brasil está entre 35 a 45 anos, 25%. De 45 a 55 anos, 22%, 55 a 65 anos, 15%, e mais de 65 anos, 6%. Aí agora, esse aqui é com relação a Brasil. Eu queria que vocês comentassem isso para ver como é que vocês veem isso
como é que vocês se sentem dentro desses números. Tá? Agora, mais rápido, cada um fala em 1 minuto, alguma coisa, vai um bate-papo entre vocês e a gente aqui. Como é que vocês se posicionam? Como é que vocês estão vendo primeiro isso? Os mais velhos. Mais velho, 38 anos e tal. Eu falo por último, então. O que eu entendo disso daí é que a gente está num período, numa fase que a gente está na era da informação, na era da digitalização, e você tem muita opção. Não só para empreender, mas para estudar ou para você entrar numa empresa. Em determinado momento, você vê a maturação das pessoas, como é que elas vão querendo empreender. Você pega lá de 0 a 25, 7%. Você pega de 25 a 35, 21%. Você vai vendo que eles vai amadurecendo. Ou, às vezes, como o Gabriel falou, você participa de uma organização, você aprende e de lá você sai e desenvolve um negócio seu ou dá continuidade ou inova no negócio familiar. Aí você pega aí, qual é o maior percentual? Entre 35 e 45 anos. Porque eu acho que é a fase onde a gente já tem uma bagagem, uma experiência, já tem uma vivência do que você vivenciou dentro da empresa ou dentro da comunidade que você vive, e você vê oportunidade de negócio ali dentro. Entendeu? Seja na área digital, seja na área educacional, seja fazendo um doce, fazendo um bolo, montando uma empresa de serviço, mas buscando o quê? Uma renda extra ou uma renda principal com essa atividade que você vai criar ou desenvolver para você dar continuidade na sua vida. Aí, às vezes, o que acontece? Você sai de uma empresa que você era empregado ou funcionário, para você estar partindo para uma que você desenvolva. Né? Gabriel. E complementando assim, também essa questão da idade, a questão da maturidade, né? A gente vê, até os jovens de hoje em dia, isso é um progresso, né? As coisas vão acontecendo. Então, até de questão de ideias, de você ser corajoso, né? A gente vê essa questão. Ousadia. Né? Até para o jovem, para empreender, né? Ele precisa ser corajoso. A gente empreende, a gente é corajoso todos os dias para a gente, né? E corajoso tem que ser responsável, além de ser corajoso. Destemido. Né? Destemido, mas também... Sem medo. Exatamente. Né? Mas não tem uma coisa, é o seguinte, a gente diz que o Brasil é um país super empreendedor, né? Uhum. Mas tem essa coisa de que todo mundo quer ser patrão, tá? Como é que é isso? Aí tem muita coisa, somos um país empreendedor, mas somos um país também de muito quebra-cara, né? Aí muito se abre, mas muito se fecha. Queria que vocês comentassem isso também, porque vocês estão falando como um exemplo. Tá? O Brasil, até pegando um gancho, você tem que ser corajoso, sim, mas também é um país que não é fácil você empreender no Brasil, por questões todas de burocracia, né? Legislações, né? Toda essa questão, isso não é fácil, isso acaba trazendo também alguns riscos. Então, o empresário ele tem que ser corajoso. Eu acho que eu vou até voltar a repetir isso algumas vezes aqui, né? E a questão da carga tributária é muito massiva, né? Para você estar desenvolvendo ou pegando aquele negócio do pequeno e crescendo. Por isso que tem um dado lá que em um ano se fecha mais do que se cria, do que a empresa desenvolve a partir de um ano. É muito mais fácil quebrar do que desenvolver daqui a um ano. E tem muita gente que não tem esse perfil, né? Tem gente que não quer se arriscar, que eu falo, não, vou crescer dentro de uma empresa, mas quero ser empregado. Eu conheço algumas pessoas que falam, eu não tenho perfil empreendedor. Queria que vocês falassem a respeito disso, queria que eu avançasse um pouquinho mais nisso. Porque, às vezes, a pessoa quer ser patrão, tá? Quer insistir nisso. Patrão, que eu digo o seguinte, quer ter o seu negócio. Eu não quero ser empregado, mas não tem perfil. Queria que vocês avançassem um pouquinho nisso. E não é questão de ser patrão ou diretor, não. É de ser um bom líder. Isso. Às vezes ele não quer ter a responsabilidade de liderança. Isso. Ele não quer ter a responsabilidade de comandar. Ele não quer a responsabilidade de acordar cedo, de ser o primeiro a chegar, de ser o último a sair. Esse que é o problema. O problema não é de ser patrão. Não. São condições. São condições que o empresário tem que ter, só para se passar mais claro isso. Liderança, até complementando. Você está falando, Bernardo? Isso. Essas condições são condições
para o empresário? Não só para o empresário, mas para o líder também. Mas o líder da empresa onde ele é empregado? Ou como é Isso independe. Isso aí independe. Ou é daquele cara que ele tem o dom, porque eu acho que isso é ter dom. Aí você faz a correlação com sua família. Se você quer perder tempo lá, se você quer investir tempo, amor, determinação e carinho, a mesma coisa que você tem pela sua família que você tem que ter pela sua empresa ou pelo seu trabalho. Sim. Aí é muito mais fácil esse líder que tem essa percepção, desenvolver e empreender, do que um que ele não tem isso. Ele quer ser sempre mais um, entendeu? Ele não quer ter aquela disponibilidade de ter um negócio ou de ser um grande líder numa grande empresa. E você tem até assim, eu sempre falo que liderança, ela não se impõe, ela se conquista. Né? E é muito de perfil. Você tem alguns colaboradores, até vendo dentro da empresa, né? Vamos pegar esse gancho que o Roosevelt falou do empresário, não só do empresário, mas também do empregado. A gente vê, às vezes, um colaborador, né? Que ele tem aquele perfil, ele tem aquele perfil de liderança que ele dá o exemplo, que o Bena falou, ele puxa, ele chama a responsabilidade para cima dele. Ele puxa o time. E é muito questão de perfil, que não quer dizer com tempo de casa, não tem nada a ver com o tempo de casa, não tem nada a ver com aquilo ali. Às vezes aquele funcionário ele vai ser bom ali, tendo uma atuação burocrática, mas ele não vai passar daquilo ali, né? Eu sempre falo que bananeira sempre vai dar banana, não vai dar maçã. Então não adianta você às vezes botar um funcionário, um colaborador ou até um perfil de uma pessoa de liderança que ela não vai conseguir alcançar aquele resultado. Por uma questão de perfil também, de coragem. Você sabe que você trouxe esse exemplo, é bacana isso, depois vamos destacar esse exemplo, né? Como é que é? Bananeira vai dar bananeira. Vai dar banana. Então é isso aí. Mas sabe que uma coisa que eu ouvi recente, às vezes que a gente... às vezes o empresário, às vezes vamos botar o patrão, o dono do empreendimento, às vezes acaba que ele estraga o bom empregado. Quando ele vê que o empregado está se destacando num espaço, às vezes, e ele retira ele para colocar em outro local. Não sei se você já ouviu falar isso, eu queria que você até comentasse, porque eu recentemente ouvi, né, num seminário que eu estive, ele falou assim, olha, tem muito patrão que às vezes não está muito ligado, assim, eu vou dar uma oportunidade para você está se destacando. Eu sempre falo isso desculpa, mas eu sempre falo, a gente dá um exemplo no mercado imobiliário, que nem sempre o bom corretor vai virar um bom gerente de equipe. E às vezes você dando uma gerência de equipe para um bom corretor, para um corretor excelente, às vezes você vai perder aquele corretor excelente e não vai ter um bom gestor. É a mesma coisa você tirar o cara que é comercial e botar no administrativo. Você vai tirar um cara que é excelente, fenomenal. Vou prestigiar você, vou promover um salário. Você botar no administrativo, você vai comandar, mas só que ele não tem o perfil para isso. E às vezes é isso que você está pontuando. A gente perde grandes exemplos ou grandes profissionais por conta, às vezes, desse tato que a gente não tem no próprio negócio. Aqui, queria que vocês fizessem agora uma análise aí, vamos botando os dois aí, isso sempre, agora que nós já estamos chegando faltando 20 minutos para o nosso programa, concluir, quer dizer, uma análise do cenário do empreendedor jovem no Brasil. Vocês conseguem ver isso ou vocês acham que, quer dizer, não é questão de achar, isso aí é uma fotografia, é um retrato que vocês têm. Vocês não circulam somente aqui na região nossa, né? Estamos falando do interior do estado do Rio de Janeiro, região serrana, coisa nesse sentido. Vocês circulam, né? Como é que está isso aí? O que vocês veem? Tem tido oportunidade para o jovem empresário? Ele está ascendendo? Tem a questão familiar. Vocês vieram uma questão familiar, mas tem outros que estão ascendendo, é mais difícil, como é que é? Russo, eu vejo como é que eu entendo isso. Eu acho que você tem que ter uma base. Eu acho que até uma questão que falta no nosso poder público é você incentivar desde a base o empreendedorismo dentro das escolas. Eu acho que tinha que ser uma formação. Uma escola de formação eu acho que desde a infância. Promover isso, né? Promover isso. Esse debate. Vamos fazer uma feira de empreendedorismo, vamos trabalhar finanças dentro das escolas, porque hoje você não tem. Hoje o grande problema é o quê? Está todo mundo querendo empreender, mas você não está preparado para empreender. E trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, e o momento que a gente está vivenciando hoje, tem várias questões que são momentos de incertezas.
até questões internacionais, questão de guerra, na Ucrânia, na Palestina, na Israel, na Venezuela agora com a Guiana Francesa, que isso gera uma estabilidade e um medo de você querer sair do que você já tem para você buscar coisas novas. Aí você trazendo para o princípio da pergunta que você pontuou. O que eu vejo é o quê? Hoje você tem um grande nicho, uma grande diversidade de setores que você pode empreender. Hoje, na questão tecnológica, na questão trazendo na parte de e-commerce, internet, hoje a probabilidade de você empreender é muito maior do que você tinha antigamente. Hoje você precisa de um recurso financeiro muito menor do que você precisava na época do seu Silvio lá, quando ele estava começando o empreendimento dele. Entendeu? E o que eu sinalizo, voltando, é que as pessoas querem empreender, mas não têm a capacidade e nem o preparo para você estar desenvolvendo isso. Gabriel, você, como é que você vê essa questão do Bena, jovem? Eu acho que falta muita base desde a escola. Eu acho sim que as escolas deveriam fomentar mais essa questão do empreendedorismo, essa questão de você saber a parte até de contabilidade básica, de leis, né? De você do jovem ele sair da escola sabendo dos direitos e deveres dele como cidadão, né? Então, apesar de ter, como o Bena também falou, as oportunidades aumentaram, mas também o número de pessoas aumentou, então o mercado também está mais saturado. É claro, os bons eles vão sobressair, mas por essa questão a gente vê que muitas vezes o próprio jovem ele não tem muito essa questão de persistir. Ele é muito volátil, né? Ele não quer, assim, muitas vezes também chegar cedo no trabalho, produzir. Ele quer, no linguajar, ganhar o dinheiro fácil. Eu acho que é muito difícil ganhar o dinheiro fácil em qualquer profissão. Isso é raro. Eu diria, é impossível. Impossível eu não sei, mas que é raro a gente... E hoje na internet, porque ele o que mais tem são falsos profetas. O cara exatamente. Bota tudo como Vende se fosse tudo. fácil. Não. Você vai investir fácil, você vai jogar bola. Não, tudo é difícil. Não, e pra você, você dar certo, beleza, você pode até acertar ali naquele alvo, mas você não vai conseguir avançar depois de você não vai conseguir persistir naquela questão, se você não tiver capacidade base, como o Bernardo falou. Para quem está nos vendo, ouvindo, esse programa, ele tem, você que está, aproveitar mais uma vez, quer dizer, você está com esse QR Code aqui na tela, por favor, você entre aí com o seu telefone e tal, e faça o contato com a gente, coloque seus comentários, sugestões aí com relação a temas para o programa, e até com relação a esse programa de agora aqui. Mas vocês têm uma característica que é o seguinte, que a gente tem que explorar isso de vocês, que vocês são chamados jovens empresários, estão falando do desafio do jovem empresário, e qual é a característica? Vocês são jovens, são empresários, e vocês têm a oportunidade de passar para a gente o retrato da convivência que vocês têm no dia a dia com o jovem que está acessando o mercado através da liderança de vocês dentro das empresas de vocês. Tá? Então, também acho que é importante vocês passarem para quem nos vê. Eu queria ter dito também que nós estamos no Spotify. Tá? É o único programa aqui da nossa Zoom que está no Spotify, através de áudio. Eu já ouvi, muito legal. E vídeo eu também. Adoro dirigir com Spotify. Áudio e vídeo também. Legal. Então, dizer para você o seguinte, como é que está essa experiência de quem está acessando hoje o mercado de trabalho, ou quem já está lá com uma certa idade no início, qual é o perfil desse jovem que está lá? Porque eu queria trazer mais um pouco, para também tumultuar a cabeça de vocês na resposta, para adiantar. Porque o Gabriel falou, tem também aquele grupo que quer essa estabilidade, que é aquele que não quer acordar cedo, não quer dormir pensando que amanhã vai ter folha para pagar. Tá? Aquele que quer também que tem o boleto, chamado boleto, que eu vou ter outro boleto. Enquanto a gente está falando do boleto da gíria, tem vários outros boletos. Eu tenho 2 boletos para pagar, mas o outro tem amanhã 10 boletos para pagar. Tá? Então tem aquela questão. Como é que tem essa relação daquele que quer a chamada estabilidade? Tá? Como é que esse jovem está entrando hoje? Porque tem essa coisa conflituosa. Qual é a cabeça desse jovem hoje que está entrando, que está te pedindo emprego, Bernardo? Aquele que está te pedindo emprego, mandando currículo para você. Gabriel e Bernardo, são 2 coisas distintas. O grande problema hoje é que a juventude ela quer
tudo no imediato, quer tudo por agora. Exatamente. Ele não quer passar um ano para ser avaliado, ele não quer passar 6 meses para ser avaliado, não. Ele quer aumento agora, ele quer resultados agora, ele quer um feedback positivo agora, não, mas só que você tem que criar uma história. Como é que eu vou te avaliar se você ainda não produziu, se você não desenvolveu dentro da empresa? Eu acho que o grande problema é o imediatismo. Ele já quer uma promoção sem ter mostrado o resultado. Mas o que eu vejo também é o quê? Que eles também têm uma capacidade muito maior de entender os processos organizacionais do que a antiga geração. Eles são muito mais rápidos no acesso às informações. Eles vão pegar muito mais rápido esses acessos. Né? Estão comprometidos? Tem casos que sim, né? Tem casos que sim, mas eu acho que a grande maioria ainda ela está demorando a amadurecer. Antigamente você amadurecia com 18 anos, 16 anos, 20 anos, 25. Hoje não. Você demora com 30, 35 anos. O grande problema é esse. As pessoas estão demorando a chegar e entender onde elas querem, o que elas querem ser e o que elas querem desenvolver muito mais tarde. Quem é esse que está chegando lá com você? Lá? Então, a visão do Bernardo é a mesma que a minha, essa questão de imediatismo, né? A gente como líder, a gente tem que pensar também que nós somos jovens, então um exemplo vale muito mais que 1000 palavras. Não adianta a gente falar, e né, a gente é jovem, mas a gente também tem que dar o exemplo aos colaboradores e fazer por onde, motivar, ser um líder de verdade. E esse jovem que está entrando hoje, ele tem uma facilidade de aprendizado enorme. Ele mexe bem em tecnologia, celular. Então, assim, ele é um cara, ele é uma pessoa, né, que ela é muito mais ágil. Mas também, por ser ágil, acho que também tem esse lado ruim do imediatismo, de querer tudo para ontem, de, às vezes, não se comprometer como a geração anterior, ela se comprometia de vestir a camisa. Né? A gente vê muito isso. Funcionários que, às vezes, não tinham muito essa capacidade mesmo. Não ter a visão do dono, né? Mas ele vestia a camisa, ele brigava pela empresa. Hoje não, você vê, às vezes, um pouco mais de distância do jovem. Claro, tem exceções? Com certeza. E quando tem exceções, são fenomenais. Eu tenho líderes lá, pessoas que estão à frente de setores, até nem pessoas que estão à frente de setores, mas pessoas que se destacam hoje, que têm um futuro brilhante pela frente, que são pessoas que são jovens, que têm essa rapidez, mas são maduras, que conseguem vestir a camisa da empresa, trabalhar e correr atrás com maturação do tempo. O tempo todo nós falamos aqui em algum momento ficaram nas entrelinhas, mas outros a gente já começou a despertar com relação aos desafios. E vocês foram falando isso. Mas agora que nós temos aí 8 minutos para terminar, vamos falando mais diretamente. Vocês, ao acordar, ao dormir, e uma coisa nesse sentido, nos pesadelos, os melhores sonhos de vocês, nas viagens, nas férias, porque isso não desapega, não descola. Vocês estão aqui, estão pensando aqui, né? E tal, mas os desafios aí, né? Você, 30 e poucos anos, né? Então, o que acontece? Hoje, a expectativa de vida das pessoas, 80 e poucos anos e tal. Então, quais são os desafios que vocês estão dormindo, acordando, tendo sonhos e pesadelos com relação a essa coisa? Como é que é? O que está se passando na cabeça de vocês? O que está desafiando? O que está provocando vocês? O que está provocando? Hoje em dia... Também falando para esse cara que está lá. Hoje em dia, tudo muda muito rápido. As mudanças são rápidas, são ágeis. E a gente tem que estar buscando, se capacitando para que esteja preparado para essas mudanças. Por exemplo, a inteligência artificial, ela já chegou. Se a gente não se capacitar, se a gente não entender, se a gente não buscar estudar o que isso significa agora e o que isso vai significar daqui a 5 a 10 anos, a gente vai ficar para trás. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Tem que buscar as novas tendências, estudá-las e aplicá-las no nosso dia a dia, entendendo como a gente vai agir no futuro. Que eu acho que é isso que é o importante. Não é só o presente, é o que ela vai trazer de novidade e de importância daqui para frente. Gabriel, preparo? Quer dizer,
Eu entendi que o Bernardo falou o seguinte, tem que estar preparado, mudanças e tal, e você está preparado, tá o tempo todo se preparando e tal. Um dos desafios, grandes desafios é esse. O grande desafio é porque hoje não estar acomodado. Exatamente. Não, isso de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que sempre estar buscando coisas novas, se capacitando o time, né? Eu acho que você liderar, você dar o exemplo e você trazer coisas novas. Hoje a tecnologia, foi o que o Bernardo falou, ela é galopante, as coisas acontecem de forma muito rápida. A gente tem que sempre estar acompanhando e, na verdade, até tentando se antecipar. Né? A gente tentar ser o diferencial, trazer um serviço melhor para o nosso cliente, trazer uma experiência melhor para o nosso cliente. E a tecnologia ela veio muito para ajudar muito. Né? Eu vejo isso sempre. A gente sempre foi. Eu sempre fui aficionado por tecnologia. Mas a tecnologia também não adianta você ter um carro e não saber dirigir. Então você tem que saber usá-la da melhor maneira, porque senão ela pode te atrapalhar. Então eu acho que o grande desafio hoje é você unir essa tecnologia, que ela é muito veloz, trazendo isso para dentro das empresas e criando isso como um braço, um mecanismo, né? Um braço direito, assim, usando até parafraseando. Eu acho que isso é muito importante. Estamos chegando já nos 5 minutos finais. Quer dizer, essa coisa a gente fala muito do termo de experiência, né? Então, vocês são empresários, mas vocês também são consumidores. Né? Então, quem está do lado de cá, do balcão, espera. Quer dizer, o que é que você, como consumidor, espera e gostaria do Bernardo, né, como consumidor e Bernardo como empresário? Você trabalha muito isso, né? Como é que você vê essa coisa dessa relação ao chegar na empresa e tal? Só para a gente poder ter, porque aí você agora está dando agora no final essa coisa. Como é que você se vê do lado de cá? Como é que você acorda? Eu gostaria da minha empresa nesse sentido. Como é que é isso? Eu acho que o princípio básico é você ter um sorriso no rosto, né? Você amar o que você tem, o que você desenvolve, o que você faz, que, consequentemente, você vai atender bem o seu cliente, você vai ser bem recebido, você vai ser um exemplo para o seu funcionário. E o que eu espero é isso. Eu espero de troca quando eu estou ou sendo atendido no serviço, no restaurante ou em qualquer tipo de negócio, é que o cara esteja disponível a me atender da melhor maneira possível. Voltando a falar, sempre com um sorriso no rosto, porque o primeiro é aquela situação, Rússio, o ditado básico, primeira impressão é que fica, né? Se eu chego, você está de cara fechada, você já pode não ter segunda oportunidade. Sim. São aqueles 6 segundos que você não tem mais. A gente não pode querer voltar, né? E aí, quer dizer, o que você pensa do lado de cá, quando você está do lado de cá do balcão, que você quer do melhor da empresa do então, Gabriel? Eu sempre, como empresário, eu tento sempre me colocar como usuário daquele serviço. Então, a gente tem que ter essa visão crítica, saber, né, ser crítico mesmo, crítico construtivamente, mas pensar justamente de você atender o seu cliente da melhor forma, você, como o Bernardo falou, atender ele com um sorriso no rosto, para mim isso é primordial, você ter educação e respeito, isso é básico, isso é regra, não precisa, né? Eu acho que todo mundo merece respeito, educação e você tornar a experiência daquele cliente muito melhor, porque até nos problemas que isso podem dar no meio do caminho, nos percalços de alguma forma, até quando você trata o seu cliente com um sorriso no rosto, dando uma experiência melhor, ele vai aceitar o determinado problema de forma muito melhor. E se ele é bem atendido, vai ter a recompra. Isso aí, que é o mais importante. Bernardo, 1 minuto, estamos terminando. Quer dizer, o recado para esse jovem empresário que está querendo entrar hoje, que está querendo o desafio de ser um empresário. E depois também, finalizando, já agradecendo a vocês pelo carinho, da presteza e do recado que vocês deram aqui até agora. Está com você agora, final, aquela câmera ali, é sua. Eu acho que você tem que se capacitar, buscar entender o ramo de negócio que você está querendo entrar, ter grandes parceiros, porque eu acho que sozinho você não chega a lugar nenhum. Isso é um princípio básico. Não queira ser o rei da verdade. E buscar sempre ter brilho nos olhos, entender onde você quer chegar, planejar e, com certeza, se você amar aquilo que você faz, o processo que você está desenvolvendo, você vai ter grande resultado naquilo que você se propôs a fazer e a empresa que você quis
e quer que ela tenha muito sucesso. Gabriel, com você. Então, eu entendo que você tem que primeiro amar o que você faz. Você tem que sair de casa feliz e amando o que você faz. E você ser persistente, você não desistir nos primeiros percalços, você acreditar no seu potencial e poder sair de casa todo dia, mesmo nos dias difíceis, lembrando, eu amo o que eu faço, eu sou capaz e para isso se capacite, aprendizado nunca é demais, sempre bem-vindo. Então é essa mensagem que a gente deixa, se capacite, entenda e ame o que você faça, saia de casa feliz de estar indo prestar o seu serviço e seja persistente. Nunca deixe de desistir dos seus sonhos. Assim a gente termina mais um programa, Zoom Debate. Como vocês viram, quer dizer, 2 jovens empresários, 38 e 32 anos, e aqui mostrando talento, capacidade, e a gente verificando que não é a idade que tira ou dá capacidade. Quer dizer, é trabalho, é persistência, é dedicação, é aquele negócio. É brilho nos olhos, mas acima de tudo é suor, transpiração, é motivação, e é uma coisa que a gente diz. Querer fazer não é somente fazer. É a gente se envolver, né? E eles estão envolvidos com o que fazem. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco, prometendo voltar na próxima semana com um grande tema de relevância. Obrigado e até lá.